nosso convidado é o físico Diego De Bastiani. Seja muito bem-vindo ao programa Glamour. Diego, sem delongas, me diga, o que é astronomia? Então, astronomia é a ciência que estuda os astros, os seus movimentos, suas características físicas. Todos os astros que contém no universo é estudado na astronomia. Seu movimento, suas órbitas, suas dinâmicas, é isso que a gente estuda na astronomia. E que interferência os astros trazem diretamente no dia a dia? Nenhuma interferência. É até interessante colocar que a astronomia, por ser uma ciência, ela traz para nós o conhecimento do dia a dia da astronomia, no sentido de trazer suprimentos físicos para entender como que funcionam os astros, as estrelas, o movimento da Lua em torno da Terra, por exemplo, né? E a astrologia, que é uma pseudociência, ela não traz esses fundamentos. Ela diz simplesmente que ela influencia na vida das pessoas. Mas se a gente levar em consideração, por exemplo, a órbita de Plutão é muito grande, ele demora mais de 200 anos para dar uma volta em torno do Sol, né? Então ele vai estar por muitos anos dentro de uma constelação. Então aquela pessoa, vamos supostamente que nasceu lá naquele signo, Plutão está naquele signo, ele vai sofrer uma influência de Plutão a vida inteira. Então não tem essa lógica. Então a astronomia traz esses embasamentos físicos para mostrar o que é verdade e o que não é verdade. Diego, conta um pouquinho como surgiu então este amor pela astronomia, esse gosto. Foi ainda quando criança, lendo uma reportagem feita com você há alguns anos, você relatou que foi justamente no ano de 1994, quando teve um eclipse total, que você foi impossibilitado de olhar, né, pelos seus pais, que então foi que desencadeou essa vontade de estudar a fundo os astros? Então, em 1994, em novembro de 94, aconteceu um dos maiores eclipses totais, de melhor visibilidade na América do Sul, né? E a imprensa começou já a divulgar há vários dias, né? Pelo cuidado de se ter a observar o eclipse, pela questão de prejudicar a visão, mas desde que tivesse um cuidado, usasse um equipamento apropriado. Um dia antes, uma semana antes, meus pais foram à igreja, e lá na igreja, né, falaram, não deixe seus filhos porque eles podem ficar cegos, mas não tinha esse discernimento de entender exatamente o que era esse cuidado que precisava ter. Então meus pais não deixaram. A janela da frente da minha casa, que fica pro leste, o lado que nasce o sol, ficou fechada. Eu fui para o lado oposto, ao lado oeste, e vi o céu escurecer. Eu vi estrelas e os pássaros voando malucos, eles recém tinham saído dos seus ninhos e já voltaram, né? Então foi bem nesse sentido. Meus pais não deixaram ver porque eles tinham medo de que a gente pudesse ficar cego observando o sol. Mas claro, eles não tinham esse entendimento do cuidado que se podia ter e poderia sim ser observado. E depois, como evoluiu então essa vontade de estudar mais de perto a astronomia? Então, algumas leituras, né, foram surgindo na escola, básicas, né, porque não tinha aquele empurrão, não tinha alguém que pudesse proporcionar um entusiasmo maior. O maior interesse, pois, veio em 2007, na graduação em pedagogia, que minha professora me desafiou a elaborar uma feira de ciências e que eu teria como obrigatoriedade passar naquela disciplina. E eu elaborei então uma feira de ciências em astronomia, explicando dia e noite, as estações do ano. E daí então comecei a estudar, comprar livros. Em 2009 já comprei meu primeiro telescópio. Na verdade, em 2008 eu construí já a minha primeira luneta com lente de óculos e tubo PVC. Depois comprei esse e fui avançando, fui conhecendo professores da área, doutores. Comecei a cursar física aqui na UNO-Chapecó e iniciei o mestrado. Fiz 3 meses de mestrado, mas tive que desistir. Mas continuo estudando aos poucos astronomia. E qual a diferença entre, então, um eclipse total e um parcial? Então, o eclipse total é quando acontece a totalidade. O Sol, a Lua, né, no seu movimento ao redor da Terra, bloqueia os raios solares totalmente em uma determinada região do planeta. Então, esse é o eclipse total. O eclipse parcial é quando a gente vê parte da Lua, do Sol coberto pela superfície da Lua. Então, parcial é parte do Sol coberto e total é totalidade do Sol coberto pela Lua. Como eu dizia, em 1994 teve então um eclipse total que foi visto, né? Inclusive aqui em Chapecó. Tem ideia de quando vai ser o próximo? Está previsto? Então, o mais próximo, nós temos um eclipse parcial em fevereiro de 2017. Ele vai acontecer em parcial na cidade de Chapecó. E o próximo total, com maior proporção de visibilidade para a nossa região, vai acontecer em 2282.
Então ele está muito longe de acontecer nas mesmas condições que aconteceram em 1994. Então os eclipses solares eles acontecem com mais raridade em certas regiões do nosso planeta. Então ele acaba sendo um evento astronômico bem raro de acontecer. Queria que tu me acompanhasse até o telescópio e até nos dissesse qual é a diferença entre uma luneta e um telescópio. E existe a evolução de telescópios, alguns mais modernos que outros? Qual seria a abrangência do teu? Então, o primeiro telescópio a ser construído e foi usado para observação astronômica, quem usou foi Galileu Galilei. Ele usava um telescópio no formato luneta, o que diferencia ele para esse daqui é o seu tamanho. A luneta tinha uma lente de mais ou menos 40 a 60 centímetros, né, de diâmetro, de abertura, e com o tempo os telescópios foram evoluindo. A próxima evolução do telescópio aconteceu com os newtonianos, foi Isaac Newton quem inventou. A diferença da luneta e do newtoniano é que um usa lentes e o newtoniano, que é o caso desse daqui, ele usa um espelho. Né? Quando esse espelho é o que proporciona uma maior grandeza, né? A gente pode aumentar o tamanho dos telescópios, então diferenciando de telescópios para lunetas, e assim ampliando também a visibilidade de astros, a observação de outros astros. Diego, nos fale um pouquinho dos grupos então de estudos de astronomia que tem em Chapecó. Qualquer pessoa pode participar? Como é que é a periodicidade dos encontros de vocês? Então, atualmente eu faço parte aqui de Chapecó do grupo Apontador de Estrelas. A gente se reúne mensalmente, né, a última quinta-feira do mês, para discutir assuntos de astronomia. A gente elenca alguns temas e discute. Qualquer pessoa pode participar, pode estar começando a estudar astronomia para já ampliar seu interesse, ou pode já ser um estudioso para poder proporcionar momentos de conhecimento para os próximos colegas. E um segundo grupo que eu faço parte, que é a Exos, que é um grupo de observação e monitoramento de meteoros, que eu faço parte, é um grupo brasileiro de pessoas que tem câmeras que ficam apontadas para o céu, observando o céu à noite e registrando os meteoros que passam por cima de algumas determinadas regiões. Então, nesse grupo a gente discute basicamente e observa e registra meteoros. No caso, tu que é físico e estuda astronomia, eu posso dizer que você é um astrônomo? Não, porque no Brasil, enfim, o astrônomo ele tem que ter a titulação que é ou graduado em astronomia, ou então mestre em astronomia, ou doutor em astronomia. A gente pode dizer que posso ser classificado como um astrônomo amador, apesar de ter a graduação como em física, mas eu tenho astronomia como uma segunda, não uma segunda profissão, mas um entusiasmo de pesquisa, de estar pesquisando, observando astros, estrelas, e tendo não seria nem mais um hobby, né? Seria a utilização como um amador para o conhecimento da ciência. Bom, agora estou muito curiosa que você nos ensine como que você então monta. Vamos dizer que à noite você se prepara, como eu sei que você olha, todas as noites você olha para o céu ou não? É uma vez por semana? Qual é a periodicidade? Na medida do possível, todas as noites. É óbvio que quando chove não tem como observar, às vezes com compromissos, mas sempre que possível, sim. Sempre que possível, eu estou com o telescópio apontando para algum astro. Por exemplo, toda manhã eu tenho um outro telescópio que eu utilizo para a observação do Sol. Ele é específico para observar as manchas solares. Então, toda manhã eu observo as manchas solares. Então, dependendo da fase da Lua, você observa a Lua. Dependendo se há uma ocultação de estrela, você observa essa ocultação de estrela. No caso de um eclipse, não só o solar, mas o lunar também, você pode ter essa observação. Às vezes, o acompanhamento de asteroides, que é uma coisa que eu gosto, eu acho interessante. Então, não todas as noites, mas sempre na medida possível, estou com o telescópio observando. E de dia, é possível observar alguma coisa? Sim, é possível. De dia, então, a Lua, né? A Lua na fase crescente, a gente vê ela durante o meio-dia ou algumas horas do início da manhã, tipo 10 horas em diante, por exemplo. E a Lua minguante, ela se põe, quando ela está na sua fase minguante, ao meio-dia, né? Então, a gente consegue observar a Lua em vários dias do mês, durante o dia também. O Sol, desde que com equipamento apropriado a gente consegue observar o Sol. Em algumas ocasiões é possível observar, por exemplo, o planeta Vênus. Né? Ele é um planeta bem brilhante, que a gente tem uma fácil observação no céu, né? À noite. Agora, no entardecer, a gente vê um ponto bem brilhante no final do dia. Esse ponto é Vênus, e ele é tão brilhante que às vezes a gente consegue localizar ele durante o dia e observar ele também. Tá, então agora estamos de dia, de tarde, está bem ensolarado, poucas nuvens.
Então tu garante que a gente vai conseguir observar alguma coisa agora. Observar a Lua. E como é que é a tua montagem? O que você coloca a partir de agora? Então, o telescópio então, ele tem basicamente um espelho que fica no fundo, um espelho secundário que fica aqui, que é nessa aranha que a gente chama, e ele tem uma projeção numa ocular, tá? Que é onde a gente vai observar a imagem final do que estamos recebendo, tá? Então, a imagem final vai ser aqui, tá? E a gente monta. Existem várias oculares, cada ocular vai proporcionar uma ampliação, claro que dentro do limite do telescópio, e a gente vai conseguir observar. É uma montagem simples, rápida, no caso desse telescópio, existem outros telescópios que exigem um pouquinho mais, mas essa é uma montagem que você encaixa na base, o tubo do telescópio, adapta o ocular, faz algumas regulagens de focalização e observa. Bom, então vamos lá. Então, a Lua sempre está em fases, né? A gente, cada momento que a gente observa a Lua, ela está numa posição diferenciada. No caso hoje, a gente está vendo a Lua numa fase quase crescente, né? Ela está indo para a fase crescente e a gente pode identificar aqui no hemisfério sul essa fase crescente olhando a Lua no formato de um C, né? Então, identificando a fase crescente. E já no caso da Lua minguante, a gente veria um D crescente, né? Então, assim fica bem fácil de poder identificar em qual fase da Lua também a gente está. Diego, depois de muito estudo, vem a recompensa? Acredito que sim, porque eu sei que esse ano tu foi, então, agraciado com um prêmio. Conta um pouquinho mais desse prêmio, então. Então, esse ano, no 5º Simpósio Catarinense de Astronomia, todo ano, o Núcleo de Estudos e Observação em Astronomia José Brasilício de Souza, ele entrega um prêmio para pessoas, né, uma comenda, em pessoas que foram referência ou que são referência em astronomia em Santa Catarina. Então, nesse simpósio que aconteceu aqui em Chapecó, então eu recebi o prêmio José Brasilício, que então José Brasilício foi um astrônomo, jornalista aqui de Santa Catarina, entre o século XIX e XX. Ele também foi o criador do hino de Santa Catarina, né? E ele tem muitos registros visuais de estrelas novas, de estrelas variáveis, cometas, meteoros. Então ele foi uma referência em astronomia em Santa Catarina na sua época, né? Então esse núcleo, José Brasilício de Souza, então em forma de homenagear as pessoas em Santa Catarina que têm alguma referência em astronomia ou que têm trabalhos em astronomia, eles entregam então um prêmio todo ano nesse simpósio. Nós da Gen TV e do programa Glamour parabenizamos você, então, pelo título e por estar fomentando e, quem sabe, muitos estudiosos venham fazer parte do teu grupo e venham estudar astronomia. Hoje nós estamos num dia ensolarado, né? E me veio uma pergunta agora, a Lua já podemos ver, mesmo sendo de noite, de dia, a gente conseguiu ver a Lua. Agora, neste horário, né, próximas às 16 horas da tarde, conseguimos ver o Sol? Tem como ver o Sol? Sim, tem como ver o Sol. Existem dois métodos principais que a gente possa observar o Sol. Um é pela projeção, que é você projetar a imagem em um plano branco, que é uma das formas mais seguras, ou então com um filtro solar, que também ele tem uma certa proteção, que a gente pode observar com o olho sem prejudicar a nossa visão. Diego, observa que tem uma mancha vermelha que chama bem a atenção e uma manchinha mais clara embaixo. O que seria isso? Então, essas manchas solares, elas são geradas pelo movimento do Sol, né? O Sol não é um astro sólido, eles têm um movimento, os equadores e os polos têm um movimento diferenciado, e esse movimento diferenciado gera essas manchas solares devido à distorção dos campos eletromagnéticos do Sol. Essa manchinha que tu viu, por exemplo, ela tem mais de 2 vezes o tamanho do nosso planeta, ela é muito grande. Então o Sol agora vive uma baixa de atividade, então por isso a gente vê poucas manchas solares, e esse ciclo dura em torno de 11 anos. Então daqui a 11 anos, mais ou menos, né, aproximadamente, que a gente acabou de sair da máxima atividade, a gente vai ter uma máxima atividade e a gente vai ver um número muito maior dessas manchas na superfície do Sol. Então isso varia dentro desse ciclo de 11 anos.